armário da cozinha está vazio? E o orçamento está apertado? Nós temos a solução. Monteiro Supermercados, a maior rede de supermercados da cidade. Entrega em domicílio, atendentes qualificados e, claro, preço baixo todo dia. Aproveite nossa terça da carne, quarta e quinta da feira e o fim de semana do churrasco. Acesse nosso site monteirosupermercados.com ou acompanhe nossas promoções e ofertas pelo facebook.com/monteiro.guararema. Faça já o seu cartão Monteiro e tenha 45 dias para pagar, além de produtos do bazar em até 3 vezes sem juros. Endereços: Rua Capitão Alberto Aguiar, número 131, Centro, Avenida Doutor Adhemar de Barros, número 441, bairro Itapema, e Rua Maria José Ramos Leite, número 89, bairro Nogueira. Monteiro Supermercados, um jeito novo de comprar. Mega FM. Todo mundo sabe que a alimentação saudável é essencial para a saúde, né? E a alimentação saudável é na Quitanda Faleiro. Frutas, legumes e verduras sempre fresquinhos e com atendimento de primeira. Venha conferir nosso espaço ampliado com mais variedades para você, na Avenida Doutor Adhemar de Barros, número 297, no Itapema. Ou peça o nosso delivery através do telefone 4693-3747 ou WhatsApp 97234-6646. Siga e curta a Quitanda Faleiro no Facebook para ficar por dentro das nossas ofertas e novidades. Quitanda Faleiro, de cara nova, mas com tradição e qualidade de sempre. Aqui você é mega. Alô galera, aqui é o Adriano Leite. Eu e a nossa equipe de jornalismo estaremos juntos todos os sábados no Jornal Novo com a coluna Conexão Esportiva e também durante a semana no portal de notícias www.onovo.com.br e nas minhas redes sociais. Você ficará por dentro dos principais destaques do futebol, basquete, artes marciais, automobilismo, as notícias dos campeonatos amadores, participação dos times da região no Paulistão da Série B, convidados especiais, o que acontece no dia a dia dos grandes clubes, a temporada do NBB, vôlei, Olimpíadas e muito mais. Não percam! Conexão Esportiva, você ligado ao esporte do Alto Tietê. Está pensando em construir ou realizar alguma reforma? Terramac Materiais e Construção, sob nova direção. Pedra, pedrisco, areia, bloco, tubo, lajota, cimento, telha, ferragens armada, ferro, terra, alambrado e tudo o que você precisa para a sua obra, com uma entrega rápida e o melhor preço. Faça seu orçamento através do telefone e WhatsApp 4610-1328 ou faça uma visita. Estrada Doutor Hércules Campagnoli, número 2155, Galpão 1, Belarde. Terramac, Materiais e Construção, ajudando a construir o seu sonho. Programa Visão Cristã volta já. Pensando em construir ou reformar, Nova Guararema é o lugar. A loja é especializada na venda de pisos, porcelanatos, hidráulica e argamassas. As melhores marcas líderes de mercado você encontra aqui em Bramaco, Vilagres, Delta, Duragres, Carina e muito mais. A Nova Guararema fica na rua 19 de setembro, número 273, no coração da cidade. Saiba mais seguindo as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Nova Guararema, a minha, a sua, a nossa melhor opção. Mais sucesso, Mega FM. Voltamos a apresentar programa Visão Cristã. Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor Jesus para você
que está sintonizado aqui na Rádio Mega FM, para você agora que está aqui ao vivo nos acompanhando pelo Facebook. Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Daniel Rosisca e venho agora trazer a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Quero falar hoje, nesta manhã aqui em Guararema, sobre uma nova aliança no meu sangue. Uma nova aliança no sangue de Jesus. João capítulo 1. No versículo 1, a palavra do Senhor nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E no versículo 14 diz que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Pai querido, nos dá graça nesta manhã sobre a tua palavra, que eu possa ser um instrumento de bênção, usado agora, através do Senhor, para a comunidade cristã, para a comunidade que está sintonizada agora, para as pessoas que estão sintonizadas agora na Mega FM, que estão sintonizadas conosco aqui na página do Facebook. Amém. Esse texto, amados, ele nos dá uma dimensão perfeita de quem é Jesus. Aqui o apóstolo João retrata a deidade de Jesus com propriedade. Jesus, no princípio, era o Verbo. O que faz o verbo numa sentença? Vamos ter uma pequena aula de português aqui nesta manhã. Qual é a função do verbo numa sentença? O verbo faz a ligação entre o sujeito e o predicado. Lembram disso? Lembram dessa aula? Jesus é o verbo que faz a ligação entre nós e Deus, que faz a ligação entre eu, você e Deus, entre nós. Amém? Vocês estão comigo? Podemos continuar? Estão entendendo? Entenderam esta primeira sentença? Relembraram essa aula de português? O verbo é a ação da palavra falada. Uma palavra sem verbo não tem sentido. Porém, um verbo sem acréscimo de palavras nos faz todo sentido. Eu quero citar aqui um pequeno exemplo para nós entendermos. Vou falar uma frase sem verbo. O José vai, tem um verbo ir, a Maria. Qual é o sentido dessas palavras? Não tem muito sentido. Eu só sei que ele vai a Maria, mas ou se eu coloco o José a Maria, não tem sentido. Mas se eu colocar apenas um verbo sem sentença, você vai entender. Se eu disser para você odiar, você vai entender o que é odiar. Sem nenhum acréscimo, sem nenhuma palavra antes e nenhuma palavra depois. Sem nenhuma sentença, você vai saber do que se trata. Se eu falar para você agora socorrer, você vai entender claramente que eu estou dizendo que devemos socorrer, precisa de socorrer, algo assim. Não precisa
de ter uma palavra antes e uma palavra depois, para nós entendermos, para fazer sentido para nossos ouvidos e para nosso entendimento, o que é amar, o que é odiar, o que é socorrer, o que é convidar. Não precisa de outras palavras para nós entendermos do que se trata. Vamos precisar, sim, depois de uma colocação de palavras antes e depois, para definir a quem devemos amar, a quem devemos odiar ou não devemos odiar, a quem devemos socorrer, a quem devemos convidar. Entendem isso? Então esse é um princípio. Vocês entenderam agora o porquê o apóstolo João, na sua escrita aqui no Evangelho, ele coloca Jesus como verbo? Porque Jesus é a ação em nossas vidas. É a ligação entre nós, entre você, entre eu e Deus Pai, o Criador. Jesus faz todo o sentido em nossas vidas. Se tirarmos Jesus da nossa vida, ele fica como a frase João a Maria. E aí? João o que para Maria? Se tirarmos Jesus da nossa vida, a nossa vida fica como essa frase. Ela fica sem sentido. O verbo Jesus, no princípio, ele estava com Deus e era Deus. Mas aprove ao Pai que ele se encarnasse como um de nós e vivesse aqui nessa terra as afrontas do pecado, sem contudo pecar. Jesus não pecou. Jesus não nasceu em pecado. Ele foi tentado em todas as áreas, mas permaneceu firme até a sua morte, fiel ao Pai até a sua morte. Mas como diz aqui no verso 1, ele estava com Deus. Ele era Deus. E sendo Deus, a morte não triunfou sobre ele. Não. Ao terceiro dia, para o horror de Satanás, ele ressuscitou. Em corpo, alma e espírito. Ele ressuscitou, ele não ficou naquela sepultura, ele não ficou naquele túmulo. Eu estive lá, eu vi. O túmulo está vazio. Não tem ossos lá. Não tem restos mortais lá. Ele ressuscitou. Para nós esse fato é uma tremenda vitória. Porque se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E no final, ressuscitaremos também com Ele. Ele é o que nos diz as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras nos afirma isto. Em Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 16, que diz: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Em 2 Coríntios 4, 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Cristo e nos apresentará convosco. Amém. Irmãos, a volta de Cristo, ela está sendo abreviada e é real. Nós estamos vivendo o prelúdio dos últimos tempos. O prelúdio dos últimos tempos. Jesus virá.
certamente virá. E nós, eu e você, precisamos estar preparados para este momento. Não podemos ficar de fora. Não. Nós cremos, nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nós cremos, por isso não podemos ficar de fora. Você está preparada? Você está preparado para a volta de Cristo? Já recebeu a Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador? Porque se você não o recebeu, você não está preparado. Se você o recebeu e não o obedeceu, você não está preparada. Nós precisamos receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador, crermos e obedecermos para estarmos preparados. Amém? Se você ainda não recebeu, temos nesta manhã uma oportunidade. O Senhor está dando a você, meu querido ouvinte, a você, minha querida ouvinte, a oportunidade de receber, de confessar Jesus como seu Senhor e como seu suficiente Salvador. As Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, em Romanos capítulo 10, no versículo 9 nos diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, serás salvo, será salva. Amém? Percebam aqui que se com a tua boca, não com a minha, com a tua boca, só depende de você. A sua salvação em Cristo Jesus, ela depende unicamente de você, de uma atitude sua. Eu, pastor Daniel, te dei a informação. As Sagradas Escrituras nos mostram, como nós acabamos de ver aqui nesse texto. Eu te dei essa informação se você não sabia. Agora, só depende de você. Agora é com você. A sua salvação depende de você. Por muitas vezes, queridos, eu ouvi pessoas dizendo: eu não vou na igreja, eu não preciso ir na igreja, não. A minha mãe é evangélica, ela ora todos os dias por mim. Meu pai é cristão, ele ora todos os dias por mim. Eles vão na igreja e levam meu nome para a oração, então eu estou tranquilo. Você está tranquilo? Você está tranquila? Verdade? Você está pensando assim? Deixa eu te dar uma informação pequena. Você está sendo enganado. Você está sendo enganada por um ardil maligno. Porque se com a tua boca você não confessar Jesus e não crer e não obedecer a Jesus, você não vai estar tranquilo, não será salvo. Não sou eu que estou dizendo isso, isso está escrito na palavra do Senhor. Isto é uma ordem, isto é um ensinamento, isto é uma posição de obediência minha e sua. Por isso eu convido você a não olhar para mim, não. Eu convido você a olhar para as Sagradas Escrituras. Olhem para as Sagradas Escrituras, olhem para aquilo que está escrito, olhem para aquilo que eu estou conduzindo você a enxergar, não em mim, mas na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. João capítulo 5, no versículo 39, Jesus disse: examinai as Sagradas Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. Presta atenção. Examinem as Escrituras, porque julgai ter nela
nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Não examine minha vida, não. Não examine a vida dos evangélicos que você conhece, não. Examine as Escrituras. Siga a Cristo pela palavra dele, não pela minha. Pela palavra dele. Por aquilo que ele está falando ao seu coração nesse momento, através da minha vida, sim. Mas está falando através das Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 22, versículo 29. Errais, Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não podemos errar por falta do conhecimento, não. Se erramos não conhecendo, nós precisamos mais do que nunca prestar atenção às Escrituras, ao que elas estão dizendo. Porque segundo Jesus, elas contêm palavra de vida eterna, ou seja, as instruções são para a vida eterna. Percebam isso, meus queridos ouvintes. Percebam isso. Você que está me ouvindo agora, percebe isso? Não é a voz do pastor Daniel que está chegando até você, não. É a voz do Senhor Jesus, através de um endereço bíblico. João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. O Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Em Mateus 22, versículo 29, o Senhor Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você entendeu? Você entendeu? Se erramos não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, precisamos mais do que nunca prestarmos atenção a elas, as Sagradas Escrituras, ao que Jesus disse que elas contêm, palavra de vida eterna. Amados, a nossa vida nessa terra é muito rápida, muito rápida. Nós vivemos aqui entre 0 e 120 anos, que é o que a Bíblia nos declara que é o máximo concedido ao homem de vida. Mas eu não conheci ninguém que chegou aos 120 anos. Eu, pessoalmente, não conheci. Conheço relatos históricos. A nossa média gira em torno dos 60 aos 90 e alguns. É muito rápido, amados. É muito rápido. Eu tenho 67 anos. Eu já tenho que fazer uma contagem regressiva. Quantos anos mais eu tenho de vida? 10, 12, 13, 15, 20. E sabendo com certeza que não mais do que isso. A vida aqui é assim. Na eternidade, não. Lá é para sempre, para todo sempre. Então eu preciso sacrificar alguma coisa dessa vida, alguns prazeres, alguns desejos fora da palavra de Deus, para que eu tenha vida eterna, porque é onde será para todo o sempre, é eterno. Aleluia, aleluia. Por esses dias tem acontecido um movimento muito lindo nas igrejas, que é a Bíblia sendo publicada nos grupos, orações sendo publicadas no grupo, a Bíblia sendo lida em conjunto por grupos. Pessoas que têm dificuldade de ler, baixam o aplicativo da Bíblia Falada e ouvem
Ouve a Bíblia como se estivesse lendo. E eu tenho ouvido alguns testemunhos maravilhosos de pessoas que estão lendo a palavra, estão ouvindo a palavra, e estão felizes porque estão entendendo. Estão entendendo as sagradas escrituras, estão entendendo o que Jesus falou. Examinai as escrituras. As pessoas examinando e tendo este conhecimento. Então ouça a palavra. Ouça a palavra. Leia a palavra. Compartilhe a palavra. Leia as sagradas escrituras. Desenvolva o seu conhecimento. Desenvolva a sua relação com Deus. Desenvolva a sua relação com Jesus. Amém? Faça isso. É o meu convite nesta manhã. A encarnação de Jesus, a vinda de Jesus como homem a esta terra, não só foi um exemplo de oposição ao pecado, como também é o nosso maior exemplo no tocante à salvação, ao ensino sobre a salvação. Lucas capítulo 23, a partir de versículo 20, as Sagradas Escrituras nos dizem: desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Aqui nós lemos um relato de um julgamento, de uma condenação de um inocente. Jesus não havia cometido nenhum crime, mas para se cumprir os propósitos de Deus para a nossa salvação, foi necessário ele passar por esse tribunal de injustiça, ser condenado e ser crucificado injustamente para que pudesse remir o meu pecado e o seu pecado. Isso é forte, amados. Ele deu a vida dele, vida de inocente, diante de um tribunal de injustiça. Creio eu que muitos que haviam se alimentado dos pães e dos peixes que Jesus multiplicou, estavam ali gritando: crucifica-o. Muitos daqueles que andavam em multidões aglomeradas em torno de Jesus, vendo Jesus restaurando a vida de cegos, de aleijados, ressuscitando mortos, estavam ali agora gritando: crucifica-o. Jesus, ele foi julgado, condenado, morto e sepultado num só dia. Tudo aconteceu num dia só. Ele foi preso num dia, quinta-feira à noite, depositado numa cela na sala de Caifás. Na sexta-feira pela manhã, ele passa por um julgamento, é condenado, passa por uma tortura, é crucificado, foi morto, foi retirado da cruz e foi sepultado. Mas a morte não prevaleceu sobre ele. Não. A morte não prevaleceu sobre ele. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 24, no versículo 1 diz:
Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, as mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado para o embalsamar, né? E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam ali o corpo de Jesus. Ele não estava lá. Seus restos mortais não estavam lá. Ele, como prometera aos seus discípulos, ele havia ressuscitado. O túmulo estava vazio. E ainda está. Eu estive lá em 2018 e vi. Estava vazio e ainda está. Nessa ressurreição de Cristo, todos nós que o confessarmos como Senhor e Salvador, seremos salvos, seremos ressuscitados com Ele. É promessa dele. E quando Jesus promete, Ele cumpre. Ele é Deus. Não faz promessas falsas e não mente para nós. Não, a mentira não está nele, a falsidade também não está nele. Então este é um momento de decisão. Hoje, agora, é um momento de decisão na sua vida. Hoje é 28 de agosto de 2023. E agora são 11 horas e 57 minutos. E você está sintonizado aqui na Rádio Mega FM 879. E você tem a oportunidade, neste dia, neste momento, através aqui da rádio, através aqui da minha vida. Eu sou o pastor Daniel Ruzisca. E você está sintonizado no programa Visão Cristã, através da minha vida, através dessa rádio, através desse programa. Você tem ainda a oportunidade de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Está na hora de você tomar essa decisão. Hoje você está tendo esta rica oportunidade. Chegou para você, através desta mensagem, esta oportunidade, a oportunidade de receber a Cristo, a Jesus, como seu Senhor e o seu suficiente Salvador. Como eu disse no início do programa, Ele é o advogado, Ele é o intermediário, Ele é o único mediador entre eu e Deus, entre você e Deus. 1 Timóteo 2,5. Esse é o momento de recebermos, de aceitarmos essa mediação, de aceitarmos a Jesus como nosso advogado, de aceitarmos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Está na hora de você tomar essa decisão. O momento é agora, hoje. Você está tendo esta oportunidade agora, neste momento. Não perca esta oportunidade. Não perca. Não deixe passar oportunidades. A vida, ela é feita de oportunidades recebidas e oportunidades aceitas. Então aceita esta oportunidade na sua vida. Receba esta oportunidade na sua vida. Hoje é um dia especial para você que ouviu essa mensagem e queira entregar sua vida para Jesus. Tem alguém agora que está me ouvindo, que está recebendo essa mensagem em seu coração e queira entregar sua vida para Jesus? Tem alguém? Se tem alguém aí do outro lado que está me assistindo, que está me ouvindo através da Rádio Mega FM e queira receber Jesus em seu coração agora, tome uma posição, coloque a mão no seu coração e repita comigo. Repita seu nome. Eu, Daniel, recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida ao senhorio, à autoridade do Senhor Jesus agora. Amém? Viu como é fácil? Viu como é simples uma decisão? Esta decisão mudará a sua vida. Essa decisão muda a sua vida terrena para uma vida eterna.
Você entendeu isso, meu querido ouvinte? Então que Deus te abençoe poderosamente. Que possamos na próxima segunda-feira estarmos juntos aqui novamente, às 11 horas da manhã, participando desse momento especial da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente.